Olá, pessoal! Saudações! Voltamos para a nossa última aula do curso de capacitação para prescrição de cannabis medicinal. Eu sou Micheline Donato, doutora em Fisiologia e Farmacologia, atuo com pesquisa não clínica e clínica com cannabis medicinal e psicodélicos. O nosso tema da aula de hoje é principais indicações patológicas para tratamento com a terapia canabinoide. Então, para que a gente caminhe nessa jornada, as perguntas norteadoras são: para quais indicações foram observadas o uso de canabinoides? Em quais principais quadros patológicos e desordens há evidências científicas comprovadas? E os canabinoides são seguros quando utilizados a longo prazo? Em relação à eficácia dos canabinoides, nas aulas anteriores nós observamos que pela farmacodinâmica é possível entender a amplitude desses canabinoides nos diferentes alvos farmacológicos, causando efeitos terapêuticos diferentes. Então, de fato, esses canabinoides possuem um alto potencial terapêutico, sendo utilizados no tratamento de diversas patologias, como terapia alternativa ou complementar, ou em alguns casos como monoterapia, principalmente em casos refratários e de difícil manejo, onde o paciente já fez uso de outros medicamentos. Aí você pode me perguntar, quais são os casos, principais que são indicados aí o uso de canabinoides? Então já foi observado o efeito desses canabinoides como neuroprotetor, antitumoral, analgésico, anti-inflamatório, antipsicótico, orexígeno e anorexígeno, relaxante muscular, ansiolítico, anticonvulsivante, antiemético, indutor do sono, antioxidante e regulador do metabolismo. Então entendam a amplitude que esses canabinoides podem atuar no nosso organismo em diferentes quadros patológicos. Sobre os canabinoides em tratamentos específicos, vamos começar falando sobre os canabinoides no tratamento da epilepsia. O canabidiol ou CBD e o delta-9 tetrahidrocannabinol ou THC, ambos podem ser utilizados para tratamento de quadros convulsivos. Por quê? O CBD, ele bloqueia a hidrólise da anandamida, fazendo com que esse endocannabinoide fique mais tempo disponível no organismo. Ele ativa também os receptores TRPV1, modulando aí tanto a concentração de cálcio, como também a ligação da anandamida, fazendo com que os eventos de excitabilidade sejam reduzidos. Ele atenua convulsões em modelos animais e antagoniza o receptor GPR55, que é um receptor muito importante envolvido em áreas específicas como o hipocampo, que é uma área onde a epilepsia afeta majoritariamente. O CBD também age em canais iônicos NaV mutantes, como na síndrome de Dravet, bloqueando esses canais aí, diminuindo a excitabilidade. Bloqueia também canais para cálcio do tipo T, onde é alvo de muitos fármacos antiepilépticos, age em receptores de adenosina e também previne uma cascata de moléculas inflamatórias, regulando aí de forma interessante os processos inflamatórios, além de possuir afinidade para receptores serotoninérgicos, o que também pode ser um indício interessante na modulação da epilepsia. Já o delta-9-THC, ele é uma molécula extremamente delicada, então o ajuste fino dele, ele é mais sensível, ele tem uma atividade anticonvulsivante em baixas doses, porque ele atua como um agonista direto, parcial do receptor CB1 e CB2, e a soma do THC junto com o CBD em baixas doses faz com que ele tenha uma potência no efeito anticonvulsivante. Então, se a gente observar aqui nesse estudo de revisão, as linhas em roxo mostram o uso do
full spectrum 20:1, na sua maioria CBD e THC em associação para os quadros de epilepsia. E também o uso em verde do CBD isolado. Agora, o que é que vocês podem observar? Que quando é utilizado CBD isolado, as doses normalmente são bem mais altas. Então, o THC acaba possibilitando um ajuste fino nesses quadros de epilepsia e nesses quadros de epilepsia, fazendo esse ajuste fino, diminui a dose, a necessidade da dose do CBD. Um outro caso importante é o uso de canabinoides no tratamento do câncer. Esses canabinoides, eles podem atuar em diferentes tipos de câncer, em diferentes tipos de tumores. Porque os receptores CB1 e CB2 são detectados em vários tipos de tumor, em vários tipos de células cancerosas. Ou seja, existem receptores para receber o tratamento com a cannabis naquela célula que é cancerígena, tá? Esses canabinoides também podem ser usados como efeitos paliativos, né, em pacientes oncológicos, prevenindo náuseas e vômitos associadas à quimioterapia. Alguns medicamentos, como Marinol, Sesamed e Sativex, já são prescritos para dor associada ao câncer. E vários estudos não clínicos mostram a potência do efeito antitumoral do CBD, né, assim como também do THC, gerando aí quadros importantes de morte celular mediada por apoptose pelos canabinoides, matando as células tumorais. Também apresentam um efeito antimetastásico, né, quando são administrados, fazendo com que o tumor ele não se expanda, e regula também a atividade antitumoral, faz uma regulação nessa atividade antitumoral por regular essa questão do tumor, né, do tamanho do tumor, da expansão do tumor. Então vejam que canabinoides têm um potencial importante no tratamento do câncer. Para o tratamento da dor, é importante que a gente entenda que o sistema endocannabinoide ele pode estar atuando de forma independente quanto sinérgica quando ele se liga a receptores alvos importantes, né, nos sistemas endógenos envolvidos na circuitaria da dor. Esses sistemas endógenos que correspondem à via ascendente, né, que vem da periferia dos gânglios, né, dorsais, né, sensitivos, até o sistema nervoso central, e no caminho inverso. Então, existe uma modulação dos receptores canabinoides. Estudos clínicos mostram o efeito analgésico de canabinoides em diferentes tipos de dor, diabetes, quimioterapia, esclerose múltipla e fibromialgia. Também o efeito analgésico e imunomodulador na osteoartrite, né, e em outros quadros de doenças, né, inflamatórias. Então é observado nos sinoviócitos a presença dos receptores CB1 e CB2, o que dá para ser modulado nesses eventos de osteoartrite. E também foi observado no estudo que o CBD reduziu significativamente a necessidade do uso de opioides, que são os anestésicos mais utilizados para dor crônica, melhorando a qualidade do sono em 53% dos pacientes e a qualidade de vida de 94% dos pacientes do estudo. Então vejam que os canabinoides, tanto o THC quanto o CBD, apresentam um grande potencial no uso na dor. Canabinoides na doença de Alzheimer, ou seja, nas doenças neurodegenerativas, também são utilizados e têm evidências científicas. Então, foi observado no modelo animal, né, de doença de Alzheimer com acúmulo de placas beta-amiloides, né, e hiperfosforilação do tau, que os níveis do receptor CB1 se mantêm inalterados, mas os níveis de CB2 são exacerbados, né, como se estivesse acontecendo uma exacerbação da resposta inflamatória. Então foi observado também, né, estudando o cérebro de pacientes com doença de Alzheimer pós-morte, que o nível do endocannabinoide anandamida no córtex frontal e temporal é reduzido a partir, né, correlacionado com o acúmulo das placas beta-amiloides. Também foi observado o aumento, né, que o aumento do 2-AG
e um inibidor, né, da MAGAL preveniram a neuroinflamação causada, né, pelo processo neurodegenerativo da doença de Alzheimer, melhorando a memória desses pacientes e também a inibição da enzima MAGAL, que é a enzima que degrada o 2-AG, levou uma redução dos processos, né, da mediação da neuroinflamação nas micróglias. Então vejam que existem alvos importantes associados à doença de Alzheimer que o sistema endocannabinoide está atuando. E quais são os medicamentos que podem ser utilizados? Então aqui a gente tem, né, vários produtos da Leaf que podem ser utilizados, produtos ricos em CBD, produtos full espectro rico em THC, né, com CBD junto, equilibrado, dependendo do quadro do paciente. Então, observou o uso do THC com eficácia a partir de 2,5 miligramas até 30 miligramas ao dia, mostrando uma melhora, bem como CBD de 1 a 5 quilos, né, de 1 a 5 miligramas por quilo ao dia, em doses fracionadas, mostrando aí um evento neuroprotetor e anti-inflamatório muito importante, né, com o uso de canabinoides no Alzheimer. A neuroproteção também foi observada a partir da inibição da enzima FAA, que acontece pelo CBD. Então, canabinoides na doença de Alzheimer têm uma aplicabilidade muito importante. Canabinoides também na doença de Parkinson, que é outra doença neurodegenerativa. Foi observado um aumento na expressão do receptor CB1, né, nessas sinapses dopaminérgicas nigroestriatais, o que mostra uma correlação importante entre receptores CB1 e receptores dopaminérgicos. E também há uma expressão do receptor CB2 na área ATV, regulando esse sistema de recompensa nigroestriatal que modula o comportamento psicomotor, ansiedade e depressão e também a adicção de substâncias. Então, mostrando também que o receptor CB2 ele é um alvo importante para canabinoides no tratamento do Parkinson. Também foi observado que modificações no gene que codifica o receptor CB2, o gene CNR2, está associado, né, também a essa modulação da parquina e da alfa-sinucleína. Então vejam que o receptor CB2 está associado também ao quadro da doença em si. E também foi observado que existe uma modulação, uma interação com os receptores TRPV1 na região nigroestriatal que podem ser feitas, né, pela anandamida e por outro, né, endocannabinoide, que é o NADA, assim como receptor CB1 acoplado, né, dimerizado com receptor dopaminérgico D2, também foi marcado em neurônios pós-sinápticos. Então vejam que esses canabinoides, CBD e THC, atuam de forma importante na doença de Alzheimer. Então, alguns produtos aqui que podem ser sugestivos para esse tratamento, né? O CBD ele vai dificultar essa recaptação da dopamina, usado aí em concentrações, né, de milimolar, quando a gente observa, e THC com 2,5 miligramas, então uma concentração de THC também é importante nessa modulação. Então, CBD e THC importantes no tratamento de Parkinson. Já no tratamento do autismo, do transtorno do espectro autista, também foi observada uma eficácia terapêutica interessante dos canabinoides. A gente observa uma expressão reduzida do receptor CB1 no cérebro pós-morte de pacientes com autismo, né? Que essa redução dessa expressão pode gerar déficit no processamento, né, da recompensa social, que é um quadro, né, que é um dos fatores principais, é um sintoma principal, a deficiência, né, da socialização, que é um dos principais sintomas do transtorno do espectro autista. Observou-se também que os níveis séricos de anandamida estão reduzidos nessas crianças com autismo e um aumento compensatório do receptor CB2 nessas células mononucleares sanguíneas, mostrando aí um processo inflamatório que é comum no paciente com autismo. E aí a combinação de CBD e THC mostrou-se importante
75% de CBD para 1,5% de THC, esses produtos, né, full spectrum, rico em CBD, principalmente o 3.000 miligramas, são recomendações importantes no tratamento do autismo, tá? Também o CBD isolado, mas doses bem altas de 600 miligramas ao dia, o que na verdade pode ser reduzido com o uso de um full spectrum. Alguns medicamentos como o dronabinol também foram utilizados e um outro canabinoide menor, que é o CBDV, que é a canabidivarina, pode ser um grande aliado no autismo. Falando agora no nosso último quadro patológico sobre o tratamento de canabinoides na insônia, essa insônia é importante salientar que as interrupções nesse ciclo sono-vigília, né, são um comportamento importante, né, dentro da fisiopatologia dos transtornos de humor e ansiedade. Então, quando o paciente ele tem dificuldades no sono, ele sofre de insônia, normalmente ele apresenta como comorbidade transtornos de humor, como depressão e ansiedade. E aí os canabinoides tanto atuam diretamente na insônia, como na depressão e na ansiedade, tá? Então, essa insônia tem sido descrita como sendo a principal patologia que as pessoas buscam canabinoides, né? Inclusive, na época que as pessoas não tinham acesso a cannabis medicinal e faziam uso da planta, né, de forma adulta, esse buscar a planta pela forma adulta era muito recorrente os relatos associados à questão da insônia, como a gente observa aí, né? Essas flores, né, com variantes com alto THC foram eficazes no tratamento para insônia mais do que as flores com alto CBD. Então, aproximadamente 1/4 desses usuários de cannabis, né, de forma adulta recreativa, relataram que usavam a cannabis para relaxar ou dormir. Ou seja, o tratamento que a gente chama de recreativo ou adulto, muitas vezes é um tratamento terapêutico, né? Porque, na verdade, o paciente ele busca aquela alternativa para conseguir dormir melhor, tá? Então, canabinoides guia para insônia é o THC. Então, a gente observa que a dose teto indicada é de 15 miligramas ao dia e a dose teto de CBD 1.000 miligramas ao dia. Um produto equilibrado 1:1, né? THC-CBD é um produto muito interessante para tratamento da insônia, assim como da dor, né? Então, é importante que se use também alguns outros canabinoides, como CBN nesse blend e melatonina para ajudar nessa regulação do sono. Falando sobre uso a longo prazo, a segurança desses canabinoides. É importante, né, salientar que já existem alguns estudos robustos, né, apesar de precisarem mais estudos, mas já existem alguns estudos que fazem o acompanhamento, né, desse uso, trazem essa evidência terapêutica a longo prazo, né, que indicam de fato que os canabinoides são uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de várias condições, né, que são frequentemente refratárias e de difícil manejo terapêutico, tá? Então, evidências robustas para epilepsia, câncer, autismo e dor crônica já mostram que os canabinoides são um forte aliado. É importante salientar que é necessário uma vigilância, né, uma farmacovigilância sobre o uso, né, desses produtos de cannabis, havendo um monitoramento, né, a partir desse uso dos produtos, né, para que haja, de fato, relatos, né, de efeitos adversos e que a gente possa fazer um manejo melhor no tratamento com canabinoides, tá? Alguns produtos que já foram aprovados no Canadá, por exemplo, o Sativex, o Marinol, né, e o Sesamed são canabinoides que, né, medicamentos que já têm um estudo a longo prazo comprovado e que a gente pode utilizar como base também para os produtos oriundos da planta, né? E lembrando que a vigilância de produtos de cannabis é relativamente uma área nova e que é essencial que as agências regulatórias façam isso, padronizando de fato tanto tipo de produto e trazendo essas evidências maiores de segurança do uso a longo prazo. Vamos ver se vocês
memorizaram, aprenderam o que a gente trouxe de mensagem na aula de hoje? Qual das condições abaixo possui evidências robustas que sustentam o uso de canabinoides na prática clínica? Quem acertou? Aquele que falou epilepsia refratária, dor crônica e câncer, letra B. O monitoramento clínico de pacientes em uso de cannabis medicinal deve incluir o quê? Avaliação periódica das enzimas hepáticas, do perfil lipídico e dos hormônios sexuais, letra A. Ficamos aqui com as nossas dicas e orientações de estudo, alguns livros importantes para vocês continuarem nessa capacitação e uma gratidão imensa por ter ficado comigo nesses 6 módulos de curso de capacitação para prescrição de canabinoides. A gente se vê por aí, até a próxima!